Agora imagina isso. Se coloque na situação desse rapaz. Mesmo sem ter pendência alguma com a justiça, um homem foi preso pela terceira vez em Patrocínio. Ele nunca cometeu crime, ele não deve para ninguém, ele não foi denunciado por ninguém, não tem pendência nenhuma, mas por causa de um erro judicial foi levado para a delegacia pela terceira vez. Uma história daquelas que a gente custa acreditar que sejam verdade. Mas o Rafael Ribeiro vai contar pra gente como tudo isso aconteceu. Foram 3 abordagens, 3 vezes sendo levado aí pra delegacia, sendo esta última, né, Rafael, acontecendo depois de um processo onde ele recebeu até uma indenização por causa desse erro judicial. Ou seja, mesmo a justiça reconhecendo que falhou, o sistema continua falhando. Aí não dá, né, Rafael? O homem não consegue ter paz para fazer absolutamente nada, nem trabalhando ele tem sossego. Pois é, Luciana, não é a primeira vez que esse homem ele vai preso. Na verdade, é um constrangimento muito grande para ele, para a família dele. No caso, ele não está tendo paz com essa situação. Olha, no ano passado, o operador de máquinas, ele inclusive ganhou uma indenização, né, uma ação indenizatória contra o Estado de Minas Gerais pelo erro do judiciário. E mesmo assim, na noite de segunda-feira, voltou a ser preso em Patrocínio. Ele estava junto então com o filho, a avó, a idosa de 80 anos, né? E aí foi parado pela polícia. Quando a polícia jogou no sistema, viu que ele tinha a ficha suja. Mas ele não tem, Luciana, a ficha suja. Aí, de acordo com ele, é um erro, né, da justiça. Em 2010, um homem foi preso lá em Uberlândia no caso, né? Na abordagem, o criminoso então apresentou um documento falso. Quem era o homem? Esse operador de máquinas. No documento era o nome do operador de máquinas. O Ministério Público de Minas Gerais, na época, ofereceu denúncia, reconheceu o erro de primeira audiência e solicitou então a correção. Mas, segundo os autos do processo, a correção não foi feita e desde então o verdadeiro dono do nome vem sofrendo as consequências desse erro, dessa falha, né? A vítima dessa confusão, inclusive, entrou com uma ação na justiça pedindo a retificação, a correção, no caso, dos registros policiais e cobrando indenização do Estado por danos morais. E olha só, a decisão favorável a ele foi publicada no ano passado. E desta vez, mesmo com a decisão, né, ele foi preso mais uma vez nessa segunda-feira. Mesmo com a decisão em seu favor, ele continua então tendo essas dificuldades, sendo perturbado toda vez que a polícia para ele sofre essas humilhações. E um detalhe, o verdadeiro autor do crime, Luciana, que a gente chama de autor, na verdade a verdadeira pessoa que cometeu todos os crimes, ela está presa em Uberlândia. Ou seja, não haveria necessidade nenhuma dessas conduções constantes à delegacia, muito menos essa humilhação que ele vem passando, né? Isso só prova que o sistema não está de acordo, então, com a decisão judicial e, por isso, esse rapaz ele continua sendo tratado dessa maneira. Até parece uma história repetida. Você lembra, Luciano, quando a gente entrou ao vivo aqui para contar o caso do rapaz de João Pinheiro, aqui no noroeste do estado, que foi preso por causa de um erro também, entrou na justiça, foi uma peleja danada. Porque vamos lá, Luciano, nos processos, por exemplo, os passo a passo para chegar até uma condenação, primeiro existe a prisão, depois o inquérito policial, o Ministério Público, na verdade o indiciamento, depois o Ministério Público oferece denúncia, nessa denúncia a pessoa vai, né, a júri ou não, e é condenada pelo crime que praticou, né, ali naquele momento. Nesse caso, o verdadeiro autor dos crimes está preso. E por que essa pessoa que está livre aqui ainda continua sendo perturbada se o verdadeiro está preso? E como que vai agir o Estado a partir de agora? Porque há uma burocracia muito grande quando uma pessoa vai presa para que prove depois que não é ela. Tem um processo muito grande, manda para o Ministério Público vai mandar para o juiz vai assinar, vai mandar para o sistema prisional. O sistema prisional obedece uma regra nacional que depois chega até o estado de Minas Gerais. Minas Gerais tem um sistema próprio para soltar a pessoa, ele não se enquadra com o sistema nacional.
E aí é uma bagunça até lá, Luciana. A pessoa já dormiu na prisão, passou noites na cadeia e é um trauma que é irreparável, né, minha amiga? Gente, eu não consigo entender qual é a dificuldade, porque durante o decorrer desse processo, já houve o pedido para extinção daquela primeira ação, onde ele constava ali como autor de um crime. É só tirar lá, dar baixa no negócio, resolve o pepino. O Estado já vai ter que pagar ali, já foi condenado a pagar uma indenização para o rapaz. Não é um caso de homônimo, eu tenho muito problema para falar essa palavra, que é quando a pessoa tem nome igual a outra. Ele teve o nome dele utilizado pelo bandido, o verdadeiro bandido, que apresentou um documento falso. Então ele usou os dados desse rapaz na hora da abordagem, só que a polícia já identificou que era falso e aí, durante o procedimento ali, já passou a tratar o verdadeiro bandido como sendo o verdadeiro responsável. Sabe Jesus o que aconteceu? Que esse homem que não tinha nada a ver com a história também continuou com o nome atrelado a essa ação criminosa, sendo abordado e levado para a cadeia toda hora, levado aí para a delegacia. O Rafa utilizou a palavra certa, humilhação. Porque vagabundo até pode achar legal, mas um trabalhador, pai de família, um cidadão exemplar, imagina que vergonha. Na primeira vez, um susto. Aí se descobre o problema. Meio que naquela primeira vez até dá pra falar assim, nossa, realmente foi horrível, constrangedor, foi uma humilhação, mas tá tudo esclarecido. Aí veio a segunda vez. De novo? Não, agora não dá. Agora eu vou ter que procurar meus direitos. Aí depois de tudo esclarecido e da justiça bater o martelo que ele realmente não tinha nada a ver com a história, ser aí condenado o Estado, então, a pagar uma indenização para terceira vez, vocês estão de sacanagem com a cara do trabalhador, né? Aí não dá. Vocês estão vendo como o nosso sistema é falho? Uma coisa básica, que era só falar assim, ó, extinção. Tchau, esse aqui não existe mais, nada a ver. Não tem ligação nenhuma. Tira, limpa o nome dele agora. Tira do sistema. Não fizeram. É a incompetência de um sistema que não serve, que não trabalha da maneira que deveria. E é muita gente envolvida nessa falha. A polícia agora, a justiça agora vai ter mais um capítulo dessa história, porque ele não vai deixar passar. Né? Já sabe, aí já sabemos que vai ter desdobramento legal desse caso e que, de fato, ele deve fazer. Deve sim procurar os seus direitos. Que não é possível que a gente trabalhe para ser tratado com respeito, né? Ter a nossa honra ali construída dia após dia, para agora uma caca feita por alguém botar tudo a perder. Por causa de um erro de alguém, a gente passar por humilhações como essa. Não dá não, gente. É absurdo demais. É vergonhoso para o Estado. É incompetência, é assinar aqui, ó, atestadinho de incompetência, pega a carteirinha, pode ir. Chegou ao ápice 3 vezes, a primeira a gente perdoa, a segunda vocês já se lascaram, e a terceira, vai acontecer o quê? Vai continuar essa palhaçada na vida do homem?